E aí, pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês aplicações práticas do dia a dia, profissionais, que vocês podem ter com a aplicação do GPT-4o. Essa é uma ferramenta nova, saiu na semana passada, vi bastante gente falando, mostrando os vídeos, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa ainda que não está disponível, mas eu estou vendo pouca gente trazendo aplicações práticas para mostrar o que pode ser feito com ela, e aqui eu achei alguns exemplos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês possam usar já no dia a dia de vocês, beleza? Então logo após a vinheta. Então vamos lá, pessoal, antes de começar, vamos dar uma olhadinha aqui em qual que é a atividade que eu tenho na minha chave. Dar uma atualizada aqui para ver se tem alguma coisa. Então aqui a gente tem o gasto mensal aqui de 68 centavos no mês aqui, tá? Depois a gente, no final do vídeo, a gente volta aqui para ver qual foi o consumo de créditos da OpenAI. Essa rotina que a gente vai fazer aqui, pessoal, eu tenho basicamente, a gente vai trabalhar com análise de imagens, tá? Imagens, leitura de imagens, arquivos, textos. Então eu criei aqui alguns tipos de expert. Então, o primeiro é um expert de apresentação. Então, eu falo aqui que você é um expert em preparar apresentações e montar textos para suportar as apresentações. Veja o slide e escreva um roteiro dos principais pontos a serem explicados. Informe também se há alguma sugestão de alteração no slide. Então, isso, quando a gente vai mandar para ele um slide, ele é um expert que faz essa análise aqui. Depois, tem um expert em segurança. Então ele fala aqui, se você é um expert em segurança do trabalho, analise a imagem e retorne com 1 pontos de atenção e 2 recomendações. Depois tem um expert fiscal, você é um expert em extrair informações de documentos fiscais, por favor retorne com um JSON com as seguintes informações: data, nome do estabelecimento, CNPJ e valor total. Depois eu tenho um expert fiscal de itens, você é um expert em extrair informações de documentos fiscais, por favor retorne com um JSON com as seguintes informações: data, nome do estabelecimento, CNPJ, itens, cada item vai trazer a descrição, quantidade, valor unitário, valor total por item, e depois o valor total do documento. E por último, um expert financeiro. Você é um expert em análises financeiras, avalie as informações e retorne com uma análise sobre a situação da empresa. Então a gente vai analisar, pessoal, dentro desses experts aqui. Então eu separei aqui esse arquivo aqui, basicamente ele recebe o tipo de análise que a gente quer fazer, o arquivo, que a gente tem os arquivos aqui que eu já vou mostrar para vocês, e ele entra no modelo de 4o, o GPT-4o, envia o texto, envia a imagem, essa imagem precisa ser convertida para a base 64 para ele conseguir ler, e vai retornar a resposta, e essa resposta aqui ele vai salvar, ele vai mostrar aqui na tela e vai salvar no arquivo .md, tá? Os arquivos JSON ele vai somar no arquivo MD também, que acaba não sendo muito apropriado, mas é só como exemplo aqui para vocês verem, tá bom? Então vamos começar. Eu separei aqui alguns exemplos, 7 exemplos, tá? Então o primeiro é um cupom fiscal. Então se a gente for aqui, vou abrir aqui o arquivo para vocês verem. Cupom fiscal que eu baixei na internet, um exemplo aqui de cupom fiscal, que é um cupom fiscal aqui de um restaurante, que tem aqui o nome do restaurante, os valores, a data, tal, o CNPJ. Então, supondo que eu quero fazer o lançamento contábil disso aqui, não quero ficar olhando, não quero ficar digitando, quero simplesmente importar esse arquivo de uma vez, eu posso usar aqueles sistemas de leitura, Só que o sistema de leitura geralmente eu preciso configurar ele certinho e tal, e a utilidade dos Large Language Models é que ele acaba sendo mais simples de você fazer isso, Então vamos rodar aqui, primeiro com a seção 0, que é o primeiro item do Python, sempre começa com 0. Então ele vai pegar aqui, vai pegar o arquivo que está aqui nessa parte aqui da matriz, o tipo de análise, então eu vou acionar aquele expert fiscal e vamos rodar ele aqui, vamos ver o que ele traz para nós. Então ele já trouxe aqui, data 12/2/2017, o nome do estabelecimento, F. Ebertino Maciel, CNPJ e o valor. E se a gente for aqui no documento, a gente vê que é exatamente o que está aqui. Pode ser que tenha alguma diferencinha, tá, pessoal? Assim, precisaria fazer algumas validações, mas a gente vê que está tudo certinho aqui, a data do documento,
nome do estabelecimento, CNPJ e também o valor total, tá? Então, um exemplo, né, ele gerou aqui o arquivo cupomfiscal.md com o JSON aqui dentro. Vamos fazer o outro exemplo aqui. Então, supondo aqui a nota fiscal eletrônica, então vou abrir aqui também esse documento aqui, que aí já é uma nota fiscal maior, né, com mais informações, que tem aqui uma empresa, que tem produtos e várias informações aqui, né. Então, vamos supor que eu estou querendo usar isso aqui para ler minha informação, né? Então, vou rodar da mesma forma que venho rodar aqui, só que eu vou mudar a seção para 1, né? Que eu quero a nota fiscal. E agora ele vai usar o Expert Fiscal em Itens. Vamos lá, vamos rodar. E já veio aqui a informação, ó. Trouxe aqui a data da nota, o nome do estabelecimento, o CNPJ, quais são os itens. Então, o primeiro item, já no formato JSON, olha que bacana. Descrição, quantidade, valor unitário, valor total por item. Depois a mesma coisa aqui, outro item, valor total do documento. E já salvou aqui também no arquivo MD. Se você quiser manipular isso aqui de outra forma, né, pessoal, precisa fazer alguns trabalhos aqui, mas ele já consegue extrair a informação de uma maneira muito prática, né? Vamos para o outro exemplo? Obra. Esse aqui é bem interessante, pessoal. Então, eu tenho aqui uma foto de uma obra que eu vou pedir para o expert em segurança fazer uma análise, né? Então, quando a gente pensa em obra, quem trabalha com segurança, né, quem trabalha nessa área sabe que tem riscos, né, sabe que tem um monte de coisa. Então, eu vou pedir para ele aqui fazer a análise dessa obra. Então, a obra aqui é o terceiro item, né? Então, eu vou colocar aqui 2 na matriz começando com 0. Vou falar que eu queria fazer a análise. E aqui com certeza já vem um texto mais completo, né? Mas vamos lá. Vamos abrir aqui o Markdown e vamos colocar um Ctrl Shift V para ver ele de maneira mais agradável aqui. Olha aqui, ele está falando, ó. Para analisar a imagem com foco em segurança do trabalho, serão destacados os seguintes pontos de atenção e recomendações. Então, pontos de atenção. Proteção contra a queda. Não é possível verificar se os trabalhadores estão usando o cinto de segurança. A estrutura do andaime precisa ser verificada. É evidente que os trabalhadores estão usando o cinto de segurança, o capacete de segurança, o que é positivo, mas é importante que estejam bem ajustados. Vestimentos. Os coletes reflectivos são visíveis, mas é necessário verificar o uso de outros equipamentos de proteção individual, como luvas, botas, proteção. Estabilidade do andaime. Estrutura do andaime aparenta ser complexa. Organização e limpeza, qualquer desorganização. Aí ele falando, recomendações, utilizar cintos de segurança, inspeção dos andaimes, treinamento e capacitação, revisão dos EPIs, limpeza e organização, mantenha o andaime, limpeza e organização, sinalização adequada. Veja que bacana, que apenas com uma imagem e com esse expert eu consigo aqui ter um relatório analisando a imagem, né, e já dando sugestões para ver o que precisa ser feito. Vamos rodar o próximo? O próximo, pessoal, é também vou rodar com o técnico de segurança, então eu estou colocando aqui para rodar, né, vou colocar aqui o 3, que seria o quarto item, que seria risco fábrica, e vou também rodar com o expert em segurança. Vamos dar uma olhada aqui, o que é o risco fábrica. Na hora que a gente olha no risco fábrica, essa atividade aqui, né, a pessoa está com esmeril aqui em uma atividade. Vamos rodar aqui, vamos ver o que ele fala. Opa, está errado aqui, risco fábrica, JPEG. Vamos rodar aqui com risco fábrica. Vamos abrir aqui. Vamos dar visualizar. Então, olha aqui, ó, pontos de atenção. A pessoa na imagem está utilizando uma lixadeira que gera faísca, risco de incêndio e lesões. É importante verificar se existe ventilação adequada para dispersar as faíscas. A pessoa está utilizando EPIs, né, incluindo capacete e óculos de proteção. É necessário garantir que os EPIs estejam em conformidade com as normas. Recomendação: roupa de proteção adicional, proteção auricular, inspeção do local, capacitação e treinamento. Então, veja que bacana que como ele consegue ir além, né, do coisa básica, apenas utilizando a imagem, ele consegue trazer informações bem interessantes. Bom, eu vou pular o próximo, que basicamente é a mesma coisa com armazém, né, que aqui eu trouxe, era uma visibilidade aqui de um armazém,
mostrando aqui o ambiente, mas nesse armazém ele pode identificar também riscos da operação, né, e outras coisas. Vamos ver o próximo aqui que eu tinha colocado, Bradesco, né? Esse aqui eu peguei uma informação do Bradesco, né, do site do Bradesco de informações, esse aqui, do balanço, falando aqui dos resultados dos trimestres, segundo trimestre de 2022, primeiro trimestre de 2023, segundo trimestre de 2023 estimado, e aí eu vou pedir para ele, como expert financeiro, fazer essa análise. Então agora seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5. O quinta sessão. Olha lá, está pronto. E vou aqui visualizar. Então só com essa imagem, pessoal, com base nas informações que está lá, olha o que ele está trazendo aqui. Analisando o resultado. Receita, houve um aumento de 2,6% de receita trimestre a trimestre, 4,4% ano a ano, indicando uma melhoria da performance da receita. O que teve de receita de tarifa? A receita de tarifa aumentou 2,9%. Outras receitas, houve uma melhoria de 2,8%. Receita de seguros, a receita de seguros subiu 12,7%. Despesa administrativa aumentou, o que pode afetar negativamente a rentabilidade. Olha que bacana, pessoal, só com a imagem, com a análise da imagem, ele simplesmente já lê tudo que está lá e faz uma análise aqui, depois vem aqui com síntese. Pontos positivos, crescimento da receita líquida de juros, crescimento na carteira de crédito, pontos de preocupação, queda significativa no lucro líquido anual, aumento de despesas operacionais, redução do retorno sobre capital e leve aumento na inadimplência. Então ele traz, pessoal, uma análise. Imagina você pegar algumas imagens de informações que vocês querem analisar e rapidamente jogar aqui no GPT e pedir análise para ele de uma maneira muito prática e rápida. Vamos aqui para o último exemplo. Nesse último exemplo, pessoal, eu trouxe um slide, né, dessa empresa aqui, que é um slide de apresentação de resultado para acionistas. Vou pedir aqui para ele fazer uma análise da apresentação e dar um retorno para nós. Então, vamos mudar aqui para a seção 6, que é o último exemplo. Executar. Vou abrir aqui. Olha lá. Vou preparar um roteiro baseado em slide. Então, primeiro ele está preparando um roteiro. Lembra do que eu pedi para ele, né? Colocando aqui, ó, você é um expert em preparar apresentações e montar texto para suportar a apresentação. Veja o slide e escreva um roteiro de como explicar os pontos. Então aqui ele vem e fala, olha, você vai apresentar esse slide? Então, primeira parte, vai apresentar o EBITDA ajustado. Brevemente, o que são o EBITDA ajustado, explique a importância dessas métricas, desempenho, destaque a cifra desse primeiro quarter, inicie destacando que é de 25 milhões, teve uma queda ao longo do período, mostra a variação, queda significativa, reajustando um EBIT de 6,8 milhões, análise dos fatores de variação, explicar por que teve as variações, desempenho de margem ajustada, o que aconteceu, ponto a ponto, todas as explicações, conclusão, recapitular os principais pontos, impacto geral e vem com sugestões. Olha, se você quiser simplificar, ó, claridade e enfoque, adicionar título, subtítulo, utilizar diferentes cores para cada tipo de variação, incluir uma legenda para explicar os acrônimos, texto explicativo. Então veja que bacana que você pode preparar um material e submeter aqui para o GPT para ele dar dicas de como fazer melhorias, né, e trazer oportunidades para você analisar melhor, apresentar melhor os números e apresentar de uma forma mais clara. Então, pessoal, esse que eu queria trazer aqui para vocês. Achei uma ferramenta muito boa. Vamos dar uma olhada aqui de como é que foi o consumo, né, de créditos aqui na plataforma. Bom, aqui gastamos menos de 10 centavos de dólar fazendo essas análises aqui. Talvez atualize aqui para o último. Mas eu acho, assim, se você for fazer uma utilização para negócio, né, para coisas interessantes, é um custo barato. Obviamente que você precisa controlar isso, mas é um custo barato. Mas é uma ferramenta espetacular. Então ainda não soltaram todas as funções disponíveis para
para o GPT-4o, mas já deu para ver que ele tem um potencial enorme e pode trazer vantagens aí para aplicações profissionais de uso prático. Então, pessoal, obrigado aí por assistir o vídeo. Não deixem de dar um like se esse vídeo for útil para vocês. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.